Em uma manhã nublada de segunda-feira em São Paulo, a delegada Ana Bezerra atravessou o saguão do Fórum Central com o passo firme de quem sabe por que está ali. Ela vestia um terno preto simples e, sem exibir nenhum distintivo, segurava só uma pasta de couro bem gasta na mão. Vários funcionários e advogados que esperavam para entrar nas salas acompanharam sua passagem com olhares curiosos, tentando adivinhar se aquela mulher de postura tranquila e segura era uma nova advogada ou algo a mais. Antes que Ana chegasse ao seu lugar reservado, o sargento Carlos Duarte Branco, conhecido nos corredores da corporação por suas quase 2 décadas de serviço e seu jeito autoritário, decidiu deixar claro quem ainda achava que mandava por ali. Ele ficou parado bem no meio do caminho, ombro largo bloqueando a passagem. Quando Ana se aproximou, ele não moveu 1 centímetro, obrigando-a a roçar por ele. Sem dizer palavra, Carlos puxou um lenço branco do bolso e limpou o próprio ombro, com movimentos lentos e exagerados, como se quisesse apagar a presença da delegada. Quem estava por perto entendeu na hora o peso daquele gesto. Mesmo em silêncio, ficou evidente que naquele tribunal antigas tensões ainda ecoavam fortemente. Naquele dia, ao entrar na sala de audiências, Ana percebeu que algo estava fora do lugar. O assento destinado a ela não estava junto com os outros chefes, nem nos bancos reservados para autoridades, mas sim perto do banheiro feminino, praticamente encostado na parede dos fundos onde poucos queriam sentar. Ela olhou rapidamente ao redor, notando que ninguém parecia surpreso com aquela mudança, como se fosse normal deslocarem a primeira mulher negra chefe da Polícia Civil para um canto qualquer, afastada dos olhares mais atentos. Sem alterar a expressão e sem criar caso, Ana caminhou até o lugar designado, pousou sua pasta no colo e sentou-se com dignidade, mesmo diante do evidente desprezo. Foi nesse momento que Carlos, sempre disposto a provar sua presença, murmurou alto só para todos ouvirem: "Esse tipo acha que pode sentar em audiência também." O comentário foi recebido com um meio sorriso por um tenente sentado a poucos metros dali, um gesto rápido que deixou claro de que lado ele estava. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança embutida acima da porta, captando Carlos revirando os olhos e sorrindo com desconfiança. Para ele, era fácil ridicularizar alguém como Ana, porque mantinha distância daqueles que não eram seus iguais e acreditava que ações assim dificilmente teriam consequência. Quando a sessão termina, Ana levanta-se calmamente, pega sua pasta e segue pelo extenso corredor de mármore do fórum. Cada passo seu faz um pequeno eco, o tipo de som que anuncia a presença de alguém determinado, por mais que muitos ali preferissem ignorar. Ao passar por retratos antigos de delegados e gente importante, ela nota Carlos encostado casualmente na parede, segurando um copo de café descartável. Ele finge desinteresse, mas, na verdade, os olhos não desgrudam dela, como se aguardasse o momento certo para atacar. De repente, sem nem olhar nos olhos dela, Carlos solta em voz alta: "Assistente." Joga a palavra como se fosse uma ordem para alguém vir buscar papelada, ou pior, servir mais café. Ele nem se dá ao trabalho de mencionar seu nome, apenas deixa o silêncio reforçar o desprezo. Em seguida, olha Ana de cima a baixo, sem nenhum pudor, como se estivesse avaliando uma mercadoria qualquer, não uma colega de profissão. Logo depois, assobia de maneira debochada e joga a insinuação de que ela não merecia estar naquele ambiente. Alguns funcionários ao redor, vendo a cena, trocam olhares. Uns já acostumados com o comportamento de Carlos, outros visivelmente desconfortáveis, mas ninguém se atreve a intervir ou dar apoio a Ana naquele instante. Ana respira fundo e tenta não reagir ao provocador comentário de Carlos.
Com passos firmes, continua andando pelo corredor, sabendo que recuar seria ceder ao desejo dele de afastá-la ainda mais daquele ambiente. Quando chega perto da entrada principal, Carlos resolve intervir de forma mais direta. Ele aponta para o lado oposto, praticamente bloqueando o caminho com o corpo, e anuncia que ela deveria estar na área destinada aos convidados, insinuando que ali não era o lugar dela. Ana, sem se alterar, retira de dentro da pasta o convite oficial, mostrando claramente o nome e o local reservado para oficiais seniores, a quarta fileira. Nesse instante, uma funcionária do fórum se aproxima com um sorriso sem graça, dizendo que houve um engano no protocolo e que vai acompanhá-la de volta para o fundo da sala. Ana percebe que não adianta questionar. A aliança silenciosa entre Carlos e parte do pessoal do fórum se mostra na postura passiva dos outros. Carlos, assistindo à cena, faz questão de comentar com um tenente: agora qualquer um pensa que pode participar só porque tem um papel na mão. A frase é lançada com naturalidade, como se falasse do tempo ou do trânsito, e fica pairando no ar. O tenente não responde, apenas baixa os olhos. Ninguém ri, ninguém discorda. E esse silêncio serve como um lembrete incômodo de que, naquele ambiente, nem todos são vistos como iguais diante da justiça. No corredor estreito, Ana já sentia no corpo o cansaço dos olhares e dos pequenos ataques. Quando pensou que poderia passar direto até a área dos fundos, Carlos fez questão de se posicionar bem na frente dela, abrindo os ombros para tornar impossível a passagem. Ele era alto e pesado, ocupava o espaço como uma barreira, e não tinha pressa de sair dali. Sem dizer nada, ele pousou os dedos magros na borda da pasta que Ana segurava, tocando o objeto como se fosse dele, testando os limites de até onde podia ir naquela provocação silenciosa. O gesto era tão invasivo quanto desnecessário, querendo mostrar que naquele ambiente ele achava que podia tudo. Aproveitando o silêncio, Carlos decidiu acrescentar mais um golpe, desta vez em voz baixa, mas cada sílaba bem marcada. Eu não recebo ordens do seu tipo. A frase ficou presa no ar, como se o peso dela pudesse arranhar quem escutasse. Nesse momento, um policial novato passou por ali. Notou o clima pesado, hesitou por alguns segundos, mas preferiu fingir distração e abaixou a cabeça, remexendo no bolso do paletó para não chamar atenção. Ana percebeu que, por enquanto, estava sozinha naquela luta, enfrentando barreiras invisíveis, sustentadas pelo medo e pela conivência silenciosa dos colegas. Carlos, cada vez mais agressivo e seguro da própria impunidade, resolve ir além. Sem aviso, ele agarra a alça da bolsa de Ana e a puxa com força para si. O gesto não chega a machucar de verdade, mas é mais do que suficiente para quebrar o espaço que restava entre eles no corredor. Era uma cena constrangedora. Um homem branco, já de uniforme gasto por tantos anos na corporação, exibindo força bruta para cima de uma mulher negra, chefe recém-promovida, bem ali onde todos podiam ver. O ato de Carlos não era uma abordagem policial, era puro abuso de poder, disfarçado de verificação. Com uma voz carregada de ironia, ele diz: "Você deveria ser grata por eu não ter chamado a segurança." Solta uma risada curta, pelo nariz, como quem acha que está oferecendo até uma gentileza e não uma humilhação pública. Ana segura firme a bolsa, mas não reage, não tenta arrancar da mão dele, não grita nem bate de volta. Em vez disso, levanta o olhar, olhando direto para o rosto de Carlos. Não era um olhar de raiva e nem de submissão, mas sim de quem grava mentalmente tudo o que está acontecendo, com uma precisão que nenhuma palavra poderia expressar. Ela sabia naquele instante que aquilo não seria esquecido. Ana se recompõe, sem demonstrar nenhuma reação aparente, mas sem pressa nem nervosismo.
Enquanto Carlos ainda aperta a alça da sua bolsa e lança aquele sorriso de superioridade, ela sutilmente desliza a mão até o bolso interno do paletó e ativa o gravador de voz do celular. Tudo é feito com tanta naturalidade que quem passasse pelo corredor nem perceberia o movimento. Mas agora cada palavra, cada frase e cada ameaça dita ali estavam sendo gravadas. Carlos, talvez achando que tinha controle total da situação, continua despejando comentários, fala alto sobre convites falsos, insinua que ela deveria ser mais agradecida e até sugere, em tom meio risonho, que sair dali só depende de colaborar. Sem dar qualquer resposta ou buscar apoio ao redor, Ana segue com seu plano. Não desvia o olhar, não tenta confrontar nem procura um aliado naquele momento. Simplesmente retorna ao lugar que lhe foi empurrado, senta-se de novo, abre a pasta, pega o relatório e finge mergulhar na leitura dos documentos como se nada tivesse alterado sua rotina de trabalho naquela delegacia do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a verdade ficou no ar. O papel ficou marcado pelo abuso, a imagem registrada pela câmera, a voz presa no aparelho. O silêncio dela era só mais um passo, pronto para acabar no momento certo. As portas grandes do Tribunal do Centro do Rio de Janeiro se abrem de repente e Carlos entra, só que agora existe algo diferente no jeito dele. Ele não caminha mais, arrastando a velha segurança de quem se acha dono do lugar. Os olhos vasculham em volta e, ao notar Ana sentada entre os oficiais, sente o incômodo crescer. Não é medo dela, é o fato de ela permanecer ali, imóvel, de cabeça erguida, sem demonstrar qualquer sinal de derrota ou vergonha. Aquilo cutuca Carlos onde mais mexe, no orgulho inflado de quem acha que tem controle sobre tudo. Ele nem pensa duas vezes antes de avançar em direção a Ana, atravessando as fileiras da audiência. De repente, empurra o ombro dela com força, sem se importar com quem esteja assistindo. O golpe faz a pasta dela voar das mãos e os papéis se espalham pelo chão do tribunal, rodopiando como folhas ao vento em dia de temporal. Nesse momento, Carlos explode. Eu não recebo ordens de alguém sem uniforme e sem a cor de pele certa, grita, a voz ecoando e cuspindo até saliva. O tribunal inteiro silencia por alguns segundos, todos parados, alguns de boca aberta, outros baixando o olhar. Ninguém tem coragem de se mover, mas no fundo da sala, alguém levanta discretamente o celular e começa a gravar, registrando cada segundo do absurdo que estava acontecendo ali. No meio do tribunal, enquanto todos prendem a respiração tentando entender o que acabou de acontecer, Ana não se apressa. Ela se abaixa uma folha de cada vez, recolhendo seus papéis espalhados, como se aquele empurrão não tivesse força alguma sobre ela. O silêncio da sala é quase absoluto, e quanto mais tranquila ela parece, mais desconfortável fica Carlos. Ele para ali de pé, esperando que Ana exploda, que xingue, que faça qualquer coisa que justifique a agressão ou que pelo menos reaja à altura. Mas Ana não faz nada disso. Ela simplesmente termina de juntar cada folha, ajeita os cabelos e retorna ao assento, sem desviar o olhar para ninguém. O peso do que Carlos fez se volta todo para ele, como um reflexo inesperado. Nesse momento, o juiz Rodrigo, conhecido por nunca deixar as emoções interferirem nas decisões, levanta a voz pela primeira vez e pergunta com frieza se a chefe gostaria de interromper a audiência. Só essa frase já reverbera pelo salão, porque as pessoas se entreolham, algumas surpresas, outras finalmente entendendo quem é Ana de verdade. Carlos parece perder 2 centímetros de altura. Ana, bem tranquila, pega uma pequena carteira, preta do bolso do blazer, abre devagar e mostra o cartão que diz com todas as letras, chefe da polícia Ana Martins. O detalhe não passa despercebido. Todos na sala, de uma forma ou de outra, nunca mais olhariam para aquela cena do mesmo jeito.
Ana respira fundo depois de mostrar sua identificação, deixando claro para todos quem ela é de verdade ali dentro. Sem levantar a voz ou perder a calma, ela fala: Chefe Ana Martins, estou aqui apenas para observar. Essa frase, dita no tom mais simples, faz um efeito impressionante. Toda a falsa sensação de poder de Carlos parece se dissolver ali mesmo, na frente de todo mundo. O homem que minutos antes gritava e empurrava, agora está parado, sem conseguir sequer disfarçar um leve tremor nas mãos. O silêncio que se instala na sala é quase sufocante, como se todos os presentes estivessem sem saber o que fazer ou dizer diante da virada de situação. Os olhos que antes passavam por Carlos com aprovação ou aquela cumplicidade silenciosa, agora mudam completamente. Eles não enxergam mais um parceiro de trabalho ou alguém corajoso, mas sim um agressor que foi, por tempo demais, tolerado no grupo. Pela primeira vez, muitos percebem a própria responsabilidade no que deixaram passar, na quantidade de vezes que evitaram conflito ao invés de apoiar quem realmente precisava. Ninguém tem coragem de erguer a voz por ele. A cena mostra, sem grito ou escândalo, que chegou ao fim aquela proteção silenciosa. Agora, cada um precisaria lidar com o que presenciou. O tribunal ainda estava atônito quando, do lado de fora, os acontecimentos ganhavam novas dimensões. Em menos de uma hora, o vídeo de Carlos empurrando Ana e berrando que não aceitaria ordens de alguém sem uniforme e sem a cor certa, tomou conta do WhatsApp, do X, do Instagram e até dos grupos de Facebook das tias. Era impossível dar scroll no celular e não ver o rosto dele estampado em montagens, memes e principalmente em postagens de revolta. Rapidamente, jornalistas começaram a pedir entrevistas e notas oficiais. Cada compartilhamento era um convite para olhar de frente o que muita gente fazia questão de fingir que não existia. A situação fugiu ainda mais do controle de Carlos quando um vídeo antigo veio à tona. Era de 3 anos atrás, em uma reunião interna, gravado escondido por um colega da corporação. Nele, Carlos aparece gritando com todo o pulmão para cima de uma jovem oficial negra. Se você não vai cooperar, talvez devesse voltar pro gueto onde aprendeu esse tom rude. O vídeo viralizou igual rastilho de pólvora. A moça, que na época era a primeira tenente negra nomeada para a unidade de assuntos internos, pediu transferência apenas 6 semanas depois desse episódio. O velho costume de varrer tudo para debaixo do tapete havia sido desmascarado. E agora nada mais poderia voltar a ser como antes. Na madrugada que seguiu aquela avalanche nas redes sociais, uma carta começou a circular silenciosamente entre os grupos internos da polícia do Rio de Janeiro. O autor era um jovem oficial que estava há pouco mais de 3 anos na corporação, conhecido por ser discreto e evitar confusão. Ninguém sabia seu nome porque preferiu deixar o texto anônimo, mas quem leu sentiu o impacto logo nas primeiras frases. Em 7 parágrafos diretos, ele falou do que viu. Fiquei parado enquanto Carlos fazia o que fazia. Não porque concordava, mas porque senti medo. Meu medo virou terreno. Para irregularidades florescerem, peço desculpas não só para a chefe Ana Martins, mas para mim mesmo, por não ter sido corajoso quando era necessário. Essa carta era tudo menos um texto comum. Não tinha assinatura, não era um manifesto público. Mesmo assim, virou um pequeno terremoto dentro do sistema, porque vinha justamente de quem convive todos os dias com aquela cultura de silêncio. O desabafo expôs o peso de consentir com injustiças e deu o estopim para questionamentos internos. Na manhã seguinte, a repercussão já era imensa. O Conselho Municipal reuniu todos às pressas, mas não foi só por pressão de notícias ou protestos.
O motivo real apareceu quando grandes empresários, doadores de campanha das últimas eleições, começaram a mandar mensagens exigindo explicações. É mesmo assim que nossa cidade quer ser conhecida? Agora a crise era tão pública quanto pessoal. 3 dias haviam passado e o país inteiro só falava daquela história que jogou luz sobre velhas feridas e deu rosto a discussões que muita gente preferia evitar. Foi nesse clima que Ana Martins sentou-se em frente às câmeras da principal emissora do Brasil, pronta para dar sua primeira declaração ao vivo. Não houve vinheta especial, nem efeitos de luz. O diretor escolheu um corte seco mostrando Ana e o jornalista André Cunha, conhecido em todo o país por seu jeito direto e perguntas sem rodeios. Logo na primeira pergunta, André não perdeu tempo. Chefe Ana, por que a senhora ficou calada na hora? Por que não revidou ou sequer respondeu quando boa parte das pessoas torcia para ver uma reação sua naquele tribunal? O estúdio ficou em silêncio. O público em casa quase prendendo a respiração. Ana olhou direto nos olhos de André, sem se mexer ou demonstrar receio. Ela respondeu com calma, sem levantar a voz. Fiquei em silêncio para que ele pudesse dizer o suficiente sobre si mesmo. Nenhuma explicação longa, nada floreado. Isso bastou para deixar todos refletindo. Silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas tinha o peso de algo autêntico. Ninguém mais no estúdio ousou quebrar aquele clima. E até quem assistia de casa entendeu que, naquele momento, o que pairava no ar era muito mais do que as palavras poderiam alcançar. O clipe curto da entrevista de Ana, com seus apenas 13 segundos e uma resposta certeira, dominou a internet de uma forma impossível de ignorar. Não havia trilha sonora, nem cortes de câmera, só aquela verdade dura dita sem esforço. A legenda "Resposta mais fria do ano" foi inventada por alguém que sequer se deu ao trabalho de assumir autoria. Em questão de horas, milhões de pessoas já tinham compartilhado aquilo, multiplicando o impacto muito além do ambiente da televisão. Virou tema de conversa nos bares, nas filas de padaria, nos grupos de família, até nas rodas de conversa das praças do Rio. Enquanto isso, Carlos, o mesmo policial que durante tanto tempo se imaginou acima de tudo e de todos, agora estava completamente fora da roda. No seu pequeno apartamento em Copacabana, onde antes recebia colegas para assistir a jogos de futebol, agora só restava silêncio. Sentado no escuro, com a tela do notebook repetindo o mesmo vídeo, ele segurava uma caneca de café já fria que parecia encapsular sua situação. Antes útil, agora apenas lembrança do que já foi. Sua postura não era mais de autoconfiança. Não procurava justificativas, nem se animava em preparar discursos. Aquela sensação de que ninguém mais dava importância ao seu lado da história foi o que mais pesou. Carlos finalmente compreendeu que a solidão era o único resultado possível depois de tudo que permitiu e incentivou. No 6º andar do QG da Polícia Civil do Rio, o clima era outro. O barulho constante de portas abrindo e fechando nos 2 últimos dias só deixava mais evidente um movimento que ninguém conseguia mais esconder. A sala de recursos humanos, normalmente tranquila, virou ponto de passagem obrigatória para os oficiais que trabalharam diretamente com Carlos ao longo de tantos anos. Agora, cada novo pedido de transferência pousava na mesa como mais um sintoma de que muita coisa precisava mudar. O motivo escrito por Gustavo, policial conhecido por sua sinceridade, foi direto ao ponto. Não acredito numa reforma baseada só na pressão da mídia. Naquela manhã calma, Ana Martins chegou cedo ao escritório e nem se assustou quando sua secretária entrou com um envelope pardo nas mãos. Às 8h02, ela tomou o primeiro contato com a lista de transferências. Não demonstrou
Surpresa, pegou os papéis que formavam uma montanha de quase 2 centímetros. Pediu que todos fossem impressos e preparados de uma vez. Com calma, assinou folha por folha, sem questionar ninguém. Era um ritual simples, mas claramente definitivo. Não havia tentativa de convencer os oficiais a mudarem de ideia. Cada assinatura, feita sem hesitação, trazia o recado. A mudança era real, sem volta, e cada um agora seguia seu próprio caminho. No setor administrativo do prédio da Central, o dia começou diferente. O clima pesado das últimas semanas parecia aos poucos dar espaço para algo novo, ainda tímido, mas sentidamente mais leve. Sentada diante de uma mesa que carregava mais memórias do que papéis, a tenente Laura, que já tinha pensado em desistir após ser afastada por Carlos sob o argumento frágil de falta de experiência com liderança masculina, examinava, quase sem acreditar, uma carta de reintegração novinha. Em silêncio, ela leu e releu cada palavra daquele documento oficial que restaurava o posto do qual havia sido retirada de forma injusta. A ordem, assinada por Ana Martins, era simples e direta. Começamos com aqueles que foram deixados para trás. Não era discurso motivacional, nem promessa vazia. Era ação. Laura sentiu ali que alguém via de verdade o esforço, as quedas e, principalmente, a capacidade de levantar de novo. Ao abrir a porta para sair da sala, cruzou com Alberto, um policial mais velho que tempos atrás também tinha sofrido repressão de Carlos, sendo taxado de indisciplinado para comandar. Eles trocaram um olhar rápido e ele apenas colocou a mão em seu ombro sem pronunciar palavra. Nesse gesto calado, Laura entendeu que aquela reconstrução não era só dela, era de toda uma equipe pronta para recomeçar, com confiança finalmente sendo posta em prática, não só no papel. Naquele início de manhã, enquanto algumas pessoas ainda tentavam entender as mudanças que estavam ocorrendo, um novo vídeo tomou conta dos grupos de mensagens e dos perfis nas redes sociais. Um policial jovem, que usava óculos escuros para esconder o rosto, apareceu em frente ao portão principal da delegacia central. Sem cerimônia, ele tirou o distintivo do bolso, olhou para a câmera por um instante e, quase como quem queria encerrar um ciclo, jogou o objeto no chão e ateou fogo. As chamas envolveram rapidamente o metal, chiando alto, enquanto ele dizia algo curto que ecoou por muitos celulares. Este não é mais o meu time. Não precisava de edição, trilha sonora ou preparação. Aquilo era puro sentimento, revoltado, um recado direto para todos que assistissem. Pouco tempo depois, dentro do prédio, um momento menor virou ainda mais simbólico. Um cadete novato, visivelmente perdido com a mudança no comando, se aproximou do balcão e perguntou se o tenente Carlos continuava no cargo. Dona Marta, a recepcionista das antigas, olhando para os papéis na sua mesa, respondeu de maneira seca: se ele ainda tem o título, não tem mais o rosto. Alguém captou aquela fala no celular, junto com a gargalhada coletiva que se espalhou pelo saguão. Em segundos, o vídeo já circulava, mostrando que, mais que ordens e reformas, era no humor do cotidiano que a mudança realmente ganhava força. 3 dias se passaram, e quando chegou a hora da audiência, tudo no ambiente transparecia uma mudança de peso. A sala era simples, com parede clara e poucos quadros, mas estava cheia de gente inquieta, como se todos soubessem que aquele momento carregava algo definitivo. Carlos entrou sem qualquer insígnia de autoridade, apenas vestindo um terno cinza um pouco amassado e exibindo sinais claros de cansaço. Não era mais o comandante confiante dos corredores, e sim alguém que evitava até mesmo cruzar olhares com quem estivesse por perto. Procurou um canto para se acomodar, mas não havia onde se esconder. As portas estavam fechadas e todos pareciam atentos ao menor gesto. Na mesa principal, repousava um calhamaço de papéis,
quase 200 páginas detalhando investigação. Atrás de investigação comandada por Carlos entre os anos de 2012 e 2021. Logo na capa, saltava aos olhos o pedido formal de reexame de tudo que ele havia assinado naquele tempo. Não demorou para anunciarem a primeira. Testemunha era Ricardo, ex-oficial, agora aposentado. Anos antes, Ricardo tinha sido ameaçado e colocado à margem por Carlos, numa reunião reservada. Hoje, ele caminhou até o centro da sala com passos firmes. Olhou direto para Carlos e se preparou para contar, de frente para todo mundo, aquilo que muita gente fingiu não ver, mas que agora finalmente vinha à tona. Quase sem aviso, já no início da manhã, uma notificação discreta de um importante repórter do jornal O Globo apareceu no celular de Ana. Temos as fitas originais. Só isso. Nenhum exagero, zero tentativa de chocar pela manchete. Contudo, o texto que foi ao ar às 7h15 da manhã tinha um impacto que logo seria sentido em todo o Rio. Os arquivos Carlos, as fitas esquecidas, não parecia nada além de uma reportagem investigativa. Mas página após página, o conteúdo mostrava peso. 16 vídeos, ali organizados um a um, gravados por câmeras instaladas nas viaturas da polícia carioca. Durante 12 anos, essas imagens tinham acompanhado Carlos, registrando abordagens, perguntas, pressões e silêncios. 8 desses vídeos jamais tinham vindo à tona. 5 constavam como perda de dados, em relatórios que, para quem convivia nos bastidores, estavam sempre envoltos em suspeitas. 3 outros tinham feito parte de denúncias abandonadas, alegando falta de provas ou irregularidade. Agora, todos eles estavam aí para o Brasil inteiro ver cada tremor da câmera, cada frase dita, cada clima tenso capturado sem filtro. O foco não eram mais procedimentos, e sim a verdade que agora escancarava como Carlos distorceu o uniforme. Não como escudo, mas como ferramenta de medo. Em poucas horas, a reportagem virou fonte para debates, repúdio e vergonha, selando o fim do silêncio que durou tanto tempo. Enquanto a matéria ganhava cada vez mais destaque na mídia e os debates se espalhavam pelos cafés e grupos de WhatsApp, no Rio, a notícia da demissão de Carlos chegou de repente, quase sem cerimônia. Não teve reunião, nem aquelas cartas timbradas que os servidores conhecem de longe. A mensagem estava impressa numa folha simples, sem logo nem carimbo, só uma linha objetiva ao final. Efetivo imediatamente. Era pouco depois das 6h49 da manhã, quando Carlos apareceu na porta da delegacia, tempo nublado e corredor vazio. Ele tentou passar o crachá na catraca, mas nada funcionou. Então, um segurança novo, com olhar calado, aproximou-se, tirou do bolso uma chave velha, superada pela tecnologia há tempos, e colocou na mão de Carlos. Virou as costas, sem uma palavra sequer. Ao entrar, Carlos encontrou o escritório vazio. A cadeira estava de costas, as gavetas já não tinham nem os blocos de anotações, o computador trancado, e ao digitar a senha veio a mensagem seca: usuário não existe. Parecia tudo desmontado à espera do próximo capítulo. Enquanto isso, Ana Martins seguia sua rotina quase invisivelmente. Ela não deu entrevista, não publicou nada nas redes, nem convocou reunião extraordinária. Simplesmente chegou, revisou os arquivos que precisavam de atenção, cuidou do que era necessário. E talvez isso tenha sido o mais notado: o silêncio. De quem não precisava mais provar nada, porque agora a verdade falava mais alto do que qualquer reação. Por toda a cidade, esse silêncio foi sentido com peso, como quando o clima muda e todo mundo percebe, mesmo sem uma só gota de chuva cair.